Você já imaginou viver num tempo em que a própria fé parece estar sendo diluída, não por inimigos de fora, mas dentro da própria igreja? Pois saiba, isso não é novo. A história da igreja já passou por momentos assim e santos permaneceram firmes mesmo quando parecia que estavam sozinhos. Hoje, diante das novas sagrações episcopais marcadas para 1º de julho de 2026, muitos falam em desobediência, em cisma, em excomunhão. Mas poucos fazem a pergunta essencial: quando obedecer e quando resistir? Porque a igreja sempre ensinou que a obediência é uma virtude, mas não é cega, ela está subordinada à fé, e a fé não muda. São Paulo deixou isso claríssimo na Epístola aos Gálatas: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. Percebe o peso disso? Nem um anjo, nem um apóstolo, nem qualquer autoridade pode mudar a fé. Se algo contradiz o que sempre foi ensinado, deve ser rejeitado. E isso não é rebeldia, isso é fidelidade. E a história prova isso. No século IV, durante a crise ariana, a maior parte dos bispos havia caído na heresia que negava a divindade de Cristo. Sim, a maioria. E quem permaneceu firme? Um bispo quase sozinho, Santo Atanásio. Ele foi perseguido, exilado, condenado, injustamente acusado de desobedecer à autoridade. Mas ele permaneceu fiel à fé de sempre, e por isso ficou conhecido como Atanasius, contra mundum Atanásio, contra o mundo. Naquele tempo, quem parecia desobediente estava certo, e quem parecia autoridade legítima estava em erro. Isso deveria nos fazer refletir profundamente, porque a autoridade na igreja não é absoluta, ela é serva da verdade. São Tomás de Aquino ensina que devemos obedecer aos superiores, mas somente naquilo que é conforme à lei de Deus. Se uma ordem vai contra a fé, não deve ser obedecida. E São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, foi ainda mais direto. Assim como é lícito resistir ao Papa que agride o corpo, também é lícito resistir àquele que agride as almas ou perturba a tua ordem. Isso não é cisma, isso é defesa da fé. E é exatamente isso que está acontecendo agora. As sagrações episcopais anunciadas não são um ato de rebelião, mas uma resposta a um estado de necessidade. Na própria lei da igreja existe um princípio fundamental. A salvação das almas é a lei suprema. Código de Direito Canônico, Cânon 1752. Quando a fé está em risco, quando há confusão, quando as almas estão sendo privadas da doutrina segura, a Igreja sempre reconheceu que medidas extraordinárias podem ser necessárias, e é nesse contexto que se entende a questão das possíveis excomunhões, porque o próprio direito canônico prevê que não há pena quando existe estado de necessidade. O cânon 1323 afirma que não incorre em pena quem age por necessidade para evitar um mal maior. Ou seja, uma sanção aplicada nessas condições pode não ter validade moral diante de Deus. Isso não é rejeitar a autoridade da igreja, é reconhecer que a lei existe para salvar almas, não para destruí-las. E o mais importante, não há rejeição do Papa, há reconhecimento da sua autoridade, mas também da sua missão. O Papa não é dono da fé, ele é guardião. E quando a fé de sempre está em jogo, a fidelidade à tradição vem primeiro. Isso fica muito claro na carta recente do padre Pagliarani ao cardeal Fernandes. Ali se afirma com toda clareza: há desejo de diálogo, há respeito pela autoridade, há vontade de unidade. Mas não é possível aceitar um acordo onde a doutrina não pode ser discutida, porque o problema não é disciplinar, é doutrinal, e a fé não é negociável. E é justamente aqui que surge um ponto crucial que precisa ser dito com toda clareza. Foi afirmado que não seria possível questionar os documentos do Concílio Vaticano II nem a reforma litúrgica, mas isso levanta uma questão fundamental. Esses documentos são infalíveis? A própria doutrina católica responde não. O Concílio Vaticano I definiu que a infalibilidade se aplica quando o Papa fala ex cathedra, definindo uma doutrina de fé ou moral a ser crida por toda a Igreja. Isso é um ato solene, definitivo e irreformável, mas o próprio Concílio Vaticano II, em sua Constituição Lumen Gentium, número 25, afirma que nem todos os ensinamentos do magistério são infalíveis. Além disso, o próprio caráter do concílio foi declarado como pastoral não dogmático, ou seja, não houve definição solene de novos dogmas. O Papa Paulo VI confirmou isso ao dizer que o concílio evitou proclamar de modo extraordinário dogmas dotados da nota de infalibilidade. Se não houve definição infalível, então existe possibilidade de análise, de questionamento, de confronto com a tradição.
porque a regra da fé não é um evento recente, é a tradição de 2000 anos. E aquilo que não é infalível deve ser interpretado à luz do que sempre foi ensinado, nunca o contrário. Portanto, afirmar que não se pode sequer discutir esses pontos não corresponde à própria natureza do magistério da Igreja, porque a infalibilidade não cobre todos os atos da autoridade. Ela protege a fé, mas não impede que existam textos prudenciais, pastorais ou até problemáticos. E quando há dúvida, o critério sempre foi o mesmo, a tradição. Aquilo que foi crido sempre em toda parte por todos. A atitude expressa nessa carta não é de ruptura, é de fidelidade, não é cisma, é apego àquilo que sempre foi crido, sempre foi ensinado, sempre foi transmitido. Como dizia São Vicente de Lérins, a verdadeira fé é aquilo que foi crido em todos os lugares, sempre e por todos. Então a pergunta final não é sobre rebeldia, é sobre fidelidade. Se um dia você for colocado diante dessa escolha, você vai seguir qualquer ordem, mesmo que ela contradiga a fé, ou vai permanecer firme, mesmo que isso custe tudo? Se você acredita que a fé não muda, que a verdade não se negocia e que a salvação das almas vem antes de qualquer coisa, então deixe seu like porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. E comenta aqui embaixo, você acredita que hoje estamos vivendo um momento parecido com o da crise ariana?